Muito bom dia, estamos iniciando nesta manhã mais um podcast Fé e Café e no episódio de hoje vamos falar sobre doutrina ou modernidade, até onde a igreja pode mudar. E para tratar sobre esse assunto eu estou recebendo aqui a figura Wilton Padilha, o pastor, ele da Assembleia de Deus, aceitou o nosso convite de estar aqui conosco para tratar sobre esse assunto, para trazer com mais clareza e uma visão doutrinária. E eu fiz esse convite e atenciosamente ele nos propôs estar aqui nesta manhã. Pastor Wilton, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom. Bom dia, irmão Daniel e ao pessoal que está aqui no estúdio e a todos os nossos ouvintes que possivelmente vão ouvir isso que nós estamos falando. Eu sou o Wilton Padilha, pastor da Assembleia de Deus aqui em Arapiraca, e estamos aqui há pouco tempo, mas recebemos o convite aqui do irmão Daniel para falar sobre este assunto que é tão interessante e que interessa a todos nós, não é? Verdade. Doutrina e modernidade, né? O que pode mudar. A modernidade, no seu sentido geral, é uma coisa assim que sempre viveu o progresso, a valorização das coisas e as promessas, né? Trazendo promessas de mudanças. E nós estamos aqui, não somos totalmente contra a modernidade, porque nós precisamos, de fato, ver os conceitos, rever as coisas e nos atualizar. Porque se não se atualiza, fica para trás. Eu sou uma pessoa já passei dos 15, né? Mas eu ainda estudo, ainda vejo algumas coisas e para a gente entrar sempre estar atualizado. Atualizado, né? Porque se a gente não se atualizar, fica para trás, né? É verdade. Pastor, existe um limite bíblico para as mudanças dentro da igreja? Isso aí eu concordo sim. Nós não podemos também, porque é o seguinte, a doutrina é uma coisa que não muda, né? Sim. Doutrina não muda. Às vezes os costumes mudam, né? Cada povo tem seu costume e cada igreja também tem seus costumes e nós devemos respeitar isso aí. Agora a gente não pode mudar a doutrina bíblica. Isso aí não muda, não tem condições de mudar, né? A doutrina bíblica, os ensinamentos da Bíblia e coisas que às vezes a gente quer mudar, chegando para a modernidade, e às vezes a gente cria uma heresia, né? Cria uma heresia, e a gente tem que ter muito cuidado com a heresia, porque a heresia atrapalha muito, né? A própria palavra nos ensina que nós nos condenamos quando acrescentamos ou tiramos algo da palavra de Deus, né? Não podemos tirar. Justamente. Não podemos tirar, que se torna uma heresia mesmo, como o senhor falou. Então, biblicamente, existe um limite, né, no qual a gente tem que se manter para não sair, né, da palavra. E o limite é a Bíblia, a própria palavra. E a palavra de Deus, ela é inerrante, né? Ela não erra, e apesar de que estão querendo descriminalizar a Bíblia, né? Dizer que a Bíblia não vale nada, é um livrinho e tal. Essa semana a gente viu aí nas redes sociais um senhor numa reunião dizendo que a Bíblia não tinha valor de nada, é um livrinho. Foi mesmo. Foi. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus e a gente não pode negar isso. Então, tudo que tem na Bíblia a gente pode ensinar. E não pode mudar também o que tem na Bíblia. É verdade. Não tem mudança, né? É possível inovar sem perder a identidade cristã? Pode, sim. É possível. Inovar dentro dos parâmetros, né? Porque a gente muitas vezes fica atrelado a um conceito e que é um conceito nosso pessoal. O que é meu pessoal se pode mudar. O que não pode mudar é o que é bíblico. O bíblico mesmo não pode mudar. Porque o que é bíblico
é sagrado, é uma coisa assim, é uma lei, e a gente não pode mudar isso aí. Se está na Bíblia, a gente não tem como mudar. Agora, às vezes, o que eu penso, o meu pensamento, porque o meu pensamento não é o pensamento de Deus, é diferente do de Deus. Sim, e da palavra, né? Isso. O profeta Isaías diz que os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Eu posso pensar uma coisa e isso que eu penso não combina com a Bíblia. Eu posso mudar esse pensamento, tendo em vista que não altere a doutrina da Bíblia. Certo, entendi. E a modernização hoje aproxima as pessoas mais de Deus ou dilui isso? É o seguinte, as pessoas, a modernização no seu sentido, ela não aproxima ninguém de Deus, né? Porque que aproxima alguém de Deus é a palavra, não é? A palavra de Deus é quem aproxima a pessoa de Deus. Então, a modernidade às vezes ajuda você ver, ajuda a se comunicar, mas o que aproxima, você entender as coisas, né? Conhecer, mas o que aproxima de Deus é a palavra. Existem 3 coisas interessantes que a gente se aproxima de Deus. Em primeiro lugar, é ler a Bíblia. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia todos os dias, porque ela é justamente regra de fé e prática para a nossa vida. Em segundo lugar, a gente não pode deixar de orar. A oração que aproxima o crente de Deus. E, em terceiro lugar, a gente tem que frequentar. Apesar de que hoje está uma polêmica muito grande nas redes sociais, que as pessoas dizem que a gente não precisa de igreja para congregar. Mas essas 3 coisas são indispensáveis à vida da gente para aproximar a gente de Deus. Ler a Bíblia, orar e congregar. Porque quando você lê a Bíblia, você vai adquirindo conhecimento e vai se estruturando na fé. Quando você ora, você vai se aproximando de Deus. E quando você vai à casa de Deus, à igreja, você vai ouvir a palavra. E lá a gente escuta Deus falar com a gente, através de um hino, através de uma mensagem. Então é isso que aproxima o crente de Deus. Muito bom. A teologia hoje está sendo substituída por mensagens motivacionais que a gente vê hoje na internet, né? Poucos se pregam mais sobre o amor, sobre a salvação e muita coisa bonita, muita coisa para os nossos ouvidos, assim, para alimentar o nosso próprio ego. Geralmente a teologia, quando a gente fala de teologia, a gente fala, teo quer dizer Deus, né? E logia quer dizer estudo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a teologia quer dizer isso aqui. Quando a gente, teo quer dizer Deus e logia quer dizer estudo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente fica mais humilde, a gente fica mais dependente, porque há muitas pessoas que estudam e se envaidece, se acha e às vezes toma rumos diferentes. Entendi. Na hermenêutica dele, ele interpreta a Bíblia ao seu modo, ao seu ver, ao seu conhecimento, ao seu pensamento. E a Bíblia não deve ser interpretada dessa forma. A gente deve interpretar a Bíblia pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem nos faz conhecer a palavra. Quais doutrinas são inegociáveis, segundo a Bíblia? Essas que realmente não tem como mudar. Essas não podem mudar de maneira nenhuma, na visão do Senhor. Não tem como mudar. Nós sabemos que existem várias doutrinas. A doutrina de Deus, que é essa doutrina inegociável, que é justamente o caráter de Deus. Você não pode mudar. A doutrina de Cristo, né, de Jesus, que também a gente não pode mudar, é a doutrina da Trindade. Para a gente resumir. Essa doutrina a gente não pode mudar. E há uma diferença aí, ou é a mesma coisa entre a doutrina e os mandamentos? Os mandamentos são ensinamentos, né? Certo. Os mandamentos estão incluídos na doutrina. Uhum. Justamente. Porque aí mas a doutrina, muitas vezes, ela também varia, como o senhor falou, dependente muito, né? da interpretação do pastor, da igreja, né? Daquela instituição no qual prega
mas o evangelho, né? E a gente vê também nos dias de hoje que, como o senhor próprio falou, cada denominação tem um tipo de visão da doutrina diferente, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas a gente precisa ter esse entendimento que a visão principal, o foco tem que ser Cristo, Cristo. Né? E a doutrina tem que levar tudo para uma única visão, não é isso? Uma visão. Seria justamente o problema do desvio da doutrina é que as pessoas começam a interpretar o seu modo. Eu acho que seja assim, mas a Bíblia não dá essa margem para a gente pensar que o meu pensamento deve prevalecer. A gente deve interpretar a Bíblia como é. Eu já vi muitas pessoas dizerem... Nós temos uma passagem na Bíblia, ali do capítulo 5 do Evangelho de São João, quando a Bíblia diz que o paralítico estava à beira do tanque há 38 anos, estava paralítico há 38 anos, e estava lá esperando o movimento das águas. Aí eles interpretam que essas águas que movimentavam era um motorzinho que movimentava as águas. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que certo tempo descia um anjo, movimentava as águas e qualquer pessoa que descesse primeiro seria curado de qualquer enfermidade. Mas há alguém que interpreta que ali tem um motorzinho, e são várias interpretações que, em vez de ser uma doutrina, ao invés de preservar a doutrina, criam heresia. Porque um texto sem contexto, ele vira um pretexto, vira uma heresia. Então nós temos que ter muito cuidado com a interpretação da palavra de Deus. A doutrina ela é inegociável, ela é imutável. A doutrina é aquilo mesmo. E realmente as pessoas buscam muitas vezes interpretar aquilo que elas acham, né? Acham. Aquilo que elas acham, pega somente aquele versículo e, como o senhor falou, né? Não tem base bíblica esse negócio do motorzinho e tudo mais, não tem. Justamente aí combina aquilo, Mondoniel, que o senhor me pediu para falar sobre o mudar, a modernidade. Aí você interpreta dessa forma e vai mudar. Não, eu interpreto assim. Eu interpreto dessa forma. Essa é a minha interpretação. Mas o meu pensamento, a minha interpretação, não deve prevalecer com a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é negociável, é aquilo mesmo, é o que a Bíblia diz. E, inclusive, o irmão citou aqui um versículo lá de Apocalipse que nós não podemos tirar nem acrescentar. Um tio. Podemos acrescentar nem tirar um tio. Então, é interessante a gente crer na Bíblia como ela é. E a gente vê hoje que eles tentam, como o senhor falou hoje, eles estão tentando, reinventar aquilo que já está prescrito, né? Aquilo que Jesus já deixou, que Deus já nos colocou em nossas mãos hoje. A sociedade moderna está tentando reinventar as escrituras. Ao ver do Senhor, e isso aí, ao nosso ver, na realidade, que eu também acredito, é inegociável. A palavra de Deus ela não tem que ser reinventada. E a gente vê que hoje eles estão buscando reinventar, reescrever. Tem algumas pessoas até citando que a Bíblia está muito antiga. Como é que pode um negócio desse, hein? Justamente. E tem até alguém mesmo do meio evangélico que combina com isso, que a Bíblia deve estar desatualizada, né? Mas o livro mais atualizado do mundo é a Bíblia. Ninguém escreveu um livro para permanecer tanto tempo. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 homens inspirados por Deus, né? E passou 1.600 anos para se compor a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que não tem resposta para tudo. Pastor, e hoje, o que caracteriza uma igreja fiel às Escrituras? A gente vê que tem diversas denominações. E o que traz característica para a pessoa entender que aquela igreja é fiel a Cristo? Olha, a igreja fiel a Cristo é aquela que segue os mandamentos, que segue os princípios bíblicos. Essa é uma igreja fiel a Cristo. Eu não tenho assim... Eu sou da seguinte forma: eu não acho que devo falar das igrejas ou devo
discriminar as igrejas por isso ou por aquilo. A igreja que segue as doutrinas da Bíblia, a fiel, é aquela que segue a doutrina, os mandamentos do Senhor. E que não é uma seita, não é que a sua doutrina fica caracterizando uma seita. Sim. Devido aos ensinamentos, aquelas propostas que eles trazem justamente da interpretação dele, aí se torna uma seita. Existem muitas seitas no Brasil, nós temos muitas seitas, pessoas que são os unicistas, né? Então, o nosso credo, a primeira coisa que nós cremos na doutrina da Trindade. Né? Alguém pode até dizer, mas não tem essa palavra na Bíblia. Isso não que tem. eu remitir, que muitas vezes a gente não encontra diretamente na Bíblia, mas encontra perfeitamente a Trindade de Deus na porque Bíblia. A Trindade, ela é real, e inclusive não são 3 deuses, é um Deus só, mas a ação de Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, é interessante a gente ver isso. Mas há muitas igrejas que deturpam isso, aí se torna uma seita. Ela não é uma igreja fiel à palavra. Então, é interessante que a gente reveja esses conceitos de que, para ser uma igreja fiel, ela tem que seguir os princípios da Bíblia. A tradição tem... Hoje em dia, a tradição tem base bíblica ou é apenas uma herança histórica? Essas tradições de hoje. Justamente o que a modernidade diz, né? Eu estava vendo, quando o irmão falou sobre modernidade, as tradições, elas têm coisas, porque é o seguinte, nem tudo você pode jogar fora. Existem livros, escritores, eu não quero citar alguns aqui, mas eu tenho alguns que eu leio todo livro, todo tipo de livro eu leio. Agora, você precisa estar edificado e preparado para ler. É verdade. Porque você tira o que é bom e o que é ruim você deixa lá. O que não combina com a sua fé, não combina com o que você prega, você deixa para lá. Então, é justamente isso. As tradições, tem coisas boas das tradições, né? Tem coisas que a gente tira. A gente vê os pais da igreja. Os pais da igreja, eles disseram muita coisa, Santo Agostinho e outros mais, Lutero e tantos outros mais. Eles dizem coisas muito interessantes que a gente pega. E se a gente vê os conceitos, tem conceitos que a gente não adere, que a gente não segura, mas a gente tem que entender que a gente tem que ler e tirar o que é bom, o que é proveitoso para a gente, que está justamente dentro do conceito doutrinário da Bíblia. Se tiver fora, a gente tira fora. É porque a gente vê, a gente passou agora aí pelo período de Semana Santa, não é? Aí tem o catolicismo, tem a questão do peixe, aí tem outras pessoas que eu também já ouvi falar da nossa doutrina mesmo, da parte do evangelho, que não estão mais subindo o monte porque não são necessários subir no monte para orar, que isso é um negócio histórico. E no aspecto do senhor, assim, o senhor vê, não puxando biblicamente, para o senhor ver, ainda há necessidade hoje do crente subir ao monte para orar, ou isso é mais um argumento histórico, só uma herança histórica? Não, é o seguinte, Jesus disse à mulher samaritana assim, os verdadeiros adoradores, aí quando Jesus estava falando que era em Jerusalém que devia adorar, a mulher disse, mas os nossos pais disseram que é no monte que nós devemos orar. Agora você chega aqui dizendo que é em Jerusalém. Aí Jesus disse que haverá dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração você pode fazer onde você estiver. Pode ser no monte, no discrimínio, no monte, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser você viajando. Às vezes eu vou dirigindo o carro
E às vezes eu vou meditando, eu me alegro em Deus, eu sinto a presença de Deus no carro, eu sinto emoção, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E orar, você pode orar em qualquer lugar, no monte, pode orar em casa, pode orar na igreja, onde você estiver. Até porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E você não pode orar sem cessar no monte. Você não pode ficar no monte direto. Nem pode ficar também na igreja. Então você pode orar sem cessar em qualquer lugar que você esteja. Porque assim, quando a gente... Eu tiro assim, né, na minha questão, na minha visão, assim, se a gente busca a Deus somente naquele momento, é igual a gente comentou aqui no podcast, se a gente só busca a Deus somente naquele momento do culto, nós estamos sendo apenas religiosos, não é isso? Claro. Então, quando a gente leva para um monte essa questão de, não, eu só vou orar, só vou clamar, só vou buscar no monte, aí se torna religiosidade. Justamente. Aí não tem uma regra para você orar. Você ora sem cessar, orando direto. Você ora no carro, ora no ônibus, ora no avião. Onde você estiver, você está orando a Deus. Não é obrigado você orar gritando, né? Uhum. Você pode orar em pensamento, sentir seu sentido está ligado em Deus, e você está orando. Então, não tem uma regra para você orar. E a gente vê que hoje a cultura tenta moldar a igreja, mas tem que ser o contrário, né? O que você acha disso? Justamente a cultura, justamente a modernidade fala da cultura, né? E a cultura, ela se choca com a palavra de Deus, com a Bíblia. A cultura hoje, ela se choca muito com a Bíblia, porque eles têm uma regra, têm um padrão, né? Eles querem manter aquele padrão. E a Bíblia não dá cobertura para isso. Se Jesus conseguisse falar diretamente assim para todas as pessoas, diretamente, sem ser pelo Espírito, o que ele falaria hoje para a sua igreja em relação à doutrina? Para a igreja de hoje, né? Jesus falou lá no capítulo 7, versículo 24 de Mateus, Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os rios correram, vieram os ventos, os rios vieram, correram, bateram com ímpeto na casa e não caiu, porque ela está edificada sobre a rocha. Então, o que Jesus diria é isso aqui: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja deve estar edificada em Cristo. Quando alguém diz que Jesus está falando que ia edificar sobre Pedro, mas Pedro no grego significa Petro. Petro significa fagulhas de pedras. E Jesus não ia edificar a sua igreja numa fagulha de pedra, em pedrinhas. Ele disse, sobre esta pedra. Todo mundo que conhece um pouco da língua portuguesa sabe que essa é para quem está longe. Eu posso dizer essa caneta que está na sua mão, mas eu posso dizer esta caneta que está na minha mão. Quer dizer, esta significa que ele disse sobre esta pedra. Ele se referiria a si mesmo. A si mesmo, sobre esta pedra. E Pedro, falando lá em Atos, ele diz que a pedra principal, ele estava pregando e dizendo que estava edificado na pedra principal, a principal pedra de esquina, que era Cristo. Então, Jesus está dizendo isso. Todos devem se firmar na rocha. Quando a gente está firmado na rocha, a gente não muda, não há mudança. A gente continua firmado na rocha. O salmista diz que ele me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Então, quem está firmado na rocha está seguro e está seguindo os mandamentos de Cristo, que é esse justamente que edifica a vida. Todas as pessoas que têm uma vida edificada, ele não muda, não tem mudança. Não, eu vou permanecer com Cristo. Não, mas a gente vai fazer assim uma coisa que vai facilitar.
em parte é bom, em parte não é bom. Porque às vezes você vai ficar seguindo a uma orientação humana. E a orientação que nós seguimos é a orientação de Deus, de Senhor Jesus. É porque quem muda somos nós, né? Claro. Tudo que vem do homem é predestinável à mudança, né? E a gente busca essas mudanças dentro da doutrina bíblica desenvolvida pelo homem. A gente vê que ele busca muitas vezes a mudança para se adaptar em si mesmo, né? Claro. Porque geralmente o homem quer que seja tudo favorável para ele. A facilidade para ele é facilidade. Hoje nós vivemos um mundo que as pessoas buscam facilidade. Dentro dessa evolução tecnológica, científica, aí eles, aproveitando isso, você quer algo que lhe beneficie, que seja favorável para você. Mas a vida cristã é uma vida de sacrifício. Talvez alguém diga, não precisa de sacrifício, porque Jesus já fez. Sim, Jesus já fez sacrifício, com certeza. Mas Jesus disse que quem que vem a mim, quem não deixa pai, mãe... Quando Pedro, lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 26 por diante, Pedro está dizendo, nós deixamos tudo para te seguir, quanto vamos ganhar? Aí Jesus dá uma regra para quem segue a Jesus, deve deixar todas essas coisas. Às vezes coisas que me é favorável, mas é contrário à sã doutrina, à Santa Bíblia. Então eu preciso deixar. Porque às vezes eu quero coisas que me favoreçam e que eu não precise de me adequar, mas a gente tem que se adequar à palavra. Se a gente se adequar à palavra, a gente está fora da regra e não está agradando a Deus. E a gente vê que o apóstolo Paulo foi um exemplo de adaptação cultural, né? Sem comprometer a verdade. Ele chega ali, ele fez uma adaptação cultural, mas ele não mudou. Sim, ele trouxe clareza para aquela época. Justamente Paulo, você pode ver, Paulo tinha duas cidadanias, né? Isso. Ele era um cidadão romano e é um cidadão, ele morava morava na fronteira. E geralmente quem mora na fronteira tem duas cidadanias. E ele era judeu e era um cidadão romano, gentio, né? E inclusive ele teve um debate com Pedro, quando Pedro estava querendo dar ênfase ou dar razão ao pessoal da circuncisão. E a circuncisão estava na lei. E Paulo teve um debate muito forte, caloroso com Pedro e repreendeu. Ele disse, eu repreendei na cara de Pedro, porque Pedro era um judeu e ele estava trazendo aquela tradição, né? A tradição para cá. E essa tradição ia prejudicar a fé, porque agora ninguém estava mais pela lei, estava pela graça. A graça tinha alcançado a Paulo e também a Pedro, porque Pedro aderiu a Cristo, aderiu à graça, e ele estava pregando o evangelho da graça. Mas ele dava muita ênfase, ele dava muito valor às pessoas que estavam lutando pela circuncisão. E Paulo disse que a circuncisão agora não era mais no prepúcio, e sim no coração. Então, houve essa discussão entre Pedro e Paulo. Era uma doutrina no qual não era mais necessária ali no caso. Era uma doutrina, não, era uma tradição. Era uma lei, né? Era uma lei, né? A lei... circuncisão era uma lei. A circuncisão era uma lei. No qual, depois de Jesus, a prática já não precisava ser mais realizada. Na lei, todo menino que nascesse homem, todo o homem tinha que se circuncidar, que era no prepúcio, né? Isso. Era aquela circuncisão no prepúcio feito com faca de pedra, muito dolorido, uma coisa assim sacrificial. E agora a gente não precisa mais de fazer sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Não tem emenda, não tem remenda, não tem conserto. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo ele pagou todo o preço que nós devíamos pagar, que nós devíamos fazer. Porque o que nós fazíamos
era sem condições de ser salvo pelas nossas próprias obras. E ele nos trouxe essa salvação e realmente veio para cumprir, né? É interessante que quando Jesus vem e fala para os fariseus, né? Eles falam que ele não veio para abolir as leis, veio para cumprir. Cumprir a lei. E se a gente olhar nos textos, ficou mais rigoroso ainda, né? Porque quando fala lá que a gente não é só apenas desejar a mulher do próximo no coração, não é nem ir lá e fazer o ato, apenas desejar. Então, você vê que ficou, aos olhos humanos, ficou o quê? 10 vezes mais difícil a caminhada com Cristo. Justamente. Agora, alguém disse, mas isso é difícil, Por isso que eu sempre ensino, irmão Daniel, que nós devemos todos os dias pedir perdão dos nossos pecados. Alguém disse, mas uma pessoa que aceitou Jesus ainda tem pecado? Olha, nós temos uma natureza do pecado. Essa natureza está em nós, no ser humano. Agora, o que nós devemos fazer é fazer tudo para não transgredir isso aí. Aí alguém diz assim, mas e como é que vai para o céu? Vai, porque Cristo pagou o preço por nós. E aí a gente sempre está pedindo perdão do que fizemos. Sempre que eu vou, todas as noites eu tenho por certo, antes de dormir eu tenho que orar. E eu oro assim, meu Deus, o Senhor não veio essa noite, porque nós estamos esperando que Jesus venha, né? Eu sou crente há 72 anos, nasci na fé. Já tenho 72 anos e eu, desde lá, eu nasci na fé. E muitas vezes a gente peca. Alguém diz, mas peca. Não é um pecado, a gente não vive na prática do pecado. Mas a gente peca por pensamento, a gente peca por obras. É aquilo que o senhor estava falando. E vem no pensamento. Então, isso a gente pede perdão. E todas as vezes que eu vou dormir, eu digo, Senhor, o senhor não voltou esse dia. Mas se o senhor voltar essa noite, por favor, me leve. Perdoe tudo que eu fiz que não é do teu agrado. Se pequei por pensamento, por obra, por ação. E me perdoa porque eu quero subir. Eu tenho muita vontade de subir no arrebatamento da igreja. Eu creio no arrebatamento da igreja. Amém. Entendeu? E eu tenho muita vontade de subir no arrebatamento da igreja. E sempre tenho feito o possível. Aí alguém diz, mas aí, como é que você diz que é crente, você diz que serve a Jesus e às vezes diz uma coisa dessa? O apóstolo São Paulo diz lá em Coríntios 13, ele diz assim, quando vier o que é perfeito, esse vos aperfeiçoará em tudo. Eu vejo muito, irmão Daniel, na internet, alguém falando de defeitos de pastor, e agora é uma praxe, né? Pessoas se desviam da igreja e fala do pastor, e fala muita gente falando de muita coisa. Porque eles querem uma pessoa perfeita. Você nunca vai encontrar ninguém perfeito aqui na terra. Mas na igreja, sim, na igreja. Você não vai encontrar. Cada um de nós temos os nossos defeitos. E uns têm mais, outros têm menos, mas temos, por causa da natureza humana que nós herdamos de Adão. Apesar de que morremos para o mundo, mas a nossa natureza está viva. Se a gente não se esconder em Deus, por isso que Paulo diz lá em Coríntios, ele diz assim, eu estou escondido em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Quando nós nos escondemos em Deus, em Cristo, e Cristo está escondido em Deus, a gente está guardado. Mas Paulo diz assim, quando vier o que é perfeito, esse vos aperfeiçoará em tudo. Amém. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. Tiago disse que o justo é Cristo, o único. Né? O justo, ele está falando aí no artigo definido. O justo, o único justo é Cristo, o perfeito. Então, ele não ficou na terra, ele era perfeito. O escritor da Carta aos Hebreus disse que ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu.
Então, ele foi uma pessoa perfeita. E como perfeito está ao trono de Deus, como viu Estevão lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que viu Jesus em pé à destra do trono de Deus. Então, o único perfeito está lá. E os imperfeitos estão aqui. Estamos aqui. Aí, o que me alegra nisso é que ele diz assim: mas quando vier o que é perfeito, esse vos aperfeiçoará em tudo. Então, quando Jesus vier, ele vai nos aperfeiçoar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses 4 e 14 por diante, quando ele fala que no estrugir da última trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e arrebatados. Então, essa transformação é justamente, veio agora a perfeição completa para morar no céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. O senhor falou aí sobre o tempo que o senhor já nasceu no berço evangélico, cristão. Entrando mais nesse assunto, o senhor é daqui mesmo, natural daqui, de onde o senhor é? Como o senhor chegou até a Assembleia de Deus da cidade de Arapiraca? Não, eu sou natural de Viçosa. Nasci em Viçosa. E me criei em Maceió. Toda a minha vida foi em Maceió. Minha vida de criança, de adolescente. E quando adolescente eu já comecei a trabalhar na escola dominical e tal. Com 18 anos eu fui diácono da igreja. E daí eu dirigi igrejas em Maceió e depois fui para o campo. Vim aqui para Taquarana em 1979. Daqui eu fui para Rio Largo, de Rio Largo fui para Delmiro Gouveia, trabalhei do Sertão, desci para Maceió, fiquei mais 3 anos em Maceió, aí fui para Maragogi, fiquei 5 anos lá, de Maragogi vim para Coruripe, passei 34 anos e 4 meses em Coruripe. 34 anos? Foi. Aí agora, desde julho eu estou aqui. Na Assembleia de Deus em Arapiraca, trabalhando aqui para Jesus até enquanto puder, em nome de Jesus. É isso aí, muito bom. E a Comadal é o quê? Comadal é a convenção de ministros das Assembleias de Deus em Alagoas. Em Alagoas. Do qual eu sou o vice-presidente dela, da Comadal. Vocês, no caso, administram os ministros de todas as igrejas, no caso, da Assembleia de Deus, no geral. Nós somos um grupo de mais de 500 pastores. Nós temos 500 ministros ligados à Comadal. Nós temos um presidente, que é o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, é o pastor presidente da igreja em Alagoas e presidente da Comadal, que é a Convenção de Ministros. Nós temos uma convenção. Temos uma convenção e estão ligados a essa convenção mais de 500 pastores. O que eu acho muito interessante da Assembleia de Deus até hoje, que ela nunca deixou dessa prática do estudo bíblico, é justamente a escola bíblica dominical. E eu vejo que algumas denominações têm perdido essa tradição, né? E o quão é importante para nossas vidas, para a vida de um cristão, essa tradição de estar mergulhado na palavra, no próprio ensino da palavra. Muito bom. Então, meu amado, o irmão falou de uma coisa que eu sou apaixonado, pela Escola Bíblica Dominical. Eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical desde criança. Eu nasci praticamente na Escola Dominical. E ainda hoje eu sou aluno da Escola Dominical. Diga aí. Eu sou aluno da Escola Dominical. Todas as 9 horas de domingo eu estou na Escola Bíblica Dominical, de 9 às 11, aqui na nossa igreja sede. Sou matriculado na Escola Dominical. Sou um aluno da escola. E eu tenho aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos um grupo de professores muito bons. Pelo menos o professor da minha classe é uma pessoa muito dedicada, o irmão Carlinho, e temos mais uns 4 professores. Cada domingo, um dá aula. Mas são todos bons, pessoas
que se dedica ao ensino da palavra, estuda para ensinar, e a gente aprende muito na Escola Bíblica Dominical. Existe dois tripés da nossa igreja. É a Escola Bíblica Dominical e o culto de doutrina. O culto de doutrina é o culto de ensino, que nós temos toda quarta-feira aqui na sede, na Igreja Central, e temos nas nossas congregações. Todas as congregações têm um culto de doutrina, de ensino da palavra. Isso aí é só para ensinar a palavra. E na escola dominical, todas as nossas congregações têm a escola bíblica dominical. E graças a Deus que aqui em Arapiraca nós temos um grupo muito bom de professores, de pessoas que ensinam na escola bíblica dominical. E justamente esse tripé que edifica as vidas. Quando às vezes a gente faz uma pergunta na igreja, alguém não responde, escola dominical. Aí vamos para a escola dominical, porque na escola dominical a gente tem um ensino mais profundo das doutrinas bíblicas, né? Então nós terminamos agora um trimestre de dezembro até abril, até março, sobre a doutrina da Trindade. E nós falamos sobre quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, com profundidade. E agora nós começamos uma outra sobre Abraão, o pai na fé. Nós vamos estudar sobre essa doutrina, durante mais outro trimestre. Cada trimestre tem um assunto diferente, muito bom, que a gente aprende muito e a gente se edifica espiritualmente com aquilo. Isso aí é uma base no qual a modernidade vem tirando de dentro das igrejas. Tirando das igrejas. Agora muitas vezes os próprios membros da igreja é que buscam essa modernidade, né? Porque o pessoal só vai em busca de cura, em busca da libertação, em busca de um milagre. E quando tem um estudo, uma coisa, as pessoas não querem... Eu vejo assim, em muitas denominações, que as pessoas não querem participar desses tipos de estudo. Verdade. Que se aprofundam na palavra. Então, essa modernidade acaba entrando através de nossas próprias mãos. E fica a gente fica um pouco no raso da palavra. Justamente é o seguinte, eu tenho um pensamento de que todas essas coisas são importantes. Os dons, sim, as curas. Justamente. Agora, você não pode simplesmente ir atrás de Deus pelo que Ele faz. A gente deve ir atrás de Deus pelo que Ele é. Jesus, um dia, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus estava com uma multidão. Quando Jesus andava, nesse meio andava a multidão, os discípulos, os apóstolos, os fariseus e os saduceus e a multidão. Quatro grupos. E nesse dia todos eles estavam acompanhando. Eles viam Jesus, eles iam atrás de Jesus para ver sinais, atrás de Jesus para comer pão. Jesus atravessava o lago no barco. Eles arrodeavam para ver os sinais e para comer pão. Quer dizer, você não pode ir atrás de Jesus pelo que Ele pode lhe proporcionar. Você tem que ir atrás de Jesus, atrás de Deus, pelo que Ele é. O que Ele é para você? O que Ele é para a sua vida? Então, é isso que nós devemos fazer. Aí Jesus diz lá no capítulo 2, muitos iam, aí falando sobre eles, diz, muitos vão atrás de ver sinais. E sinais é bom. Paulo disse, os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós buscamos a Cristo, o crucificado. Os sinais, eles são muito interessantes na igreja. Cura. Geralmente, todo culto eu oro para curar. Eu oro para Jesus curar. E Jesus cura. Agora, o foco maior da igreja não deve ser só isso. Deve ser
no estruturar a sua vida espiritual. Foi o que eu disse Aí Jesus, lá no capítulo 6, Jesus está dizendo, olha, agora vocês vão comer minha carne, beber meu sangue e tal, lá no versículo 40 por diante, aí tal. Aí diz que quando Jesus deu esse discurso, eles disseram, duro é esse discurso. Quem pode suportar? E foi se retirando todos. Fariseus, multidão, até os discípulos, e ficou os apóstolos, os discípulos. Aí Jesus, se vocês não querem também se retirar, aí Pedro, tomando a palavra, disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quer dizer, os demais estavam atrás dessas coisas, de milagres, de multiplicação de pães, de ver milagre, mas Pedro e os demais estavam querendo ter palavra atrás de Jesus, porque ele tinha palavra de vida eterna. Então, essa modernidade de você querer, hoje, por que é que está surgindo muitos movimentos, né? E muitas pessoas vão, até nossa igreja mesmo vai, não, eu vou para lá, porque aí, mas eles são pessoas, como você falou, de vida rasa, não tem profundidade na palavra. Então, eles são dessa forma, maleáveis. Tem um movimento ali, eles vão, porque movimento é uma coisa passageira. Eles passam. Você conhece no Brasil quantos movimentos se levantaram, né? O movimento de jogar o paletó e cair meio mundo de gente, o outro movimento, isso vai passando. Então, justamente a modernidade, ela passa. Você pode ver hoje uma coisa é nova, amanhã não é mais. E principalmente na evolução da ciência, da tecnologia. Você vê hoje, você tem que comprar um celular quase todo mês. Porque tem um. Né? E isso tem pessoas que querem andar nessa modernidade no sentido espiritual. E não é assim. A gente tem que estruturar a nossa vida na rocha, em Cristo Jesus, para que a gente possa ter uma segurança do que nós somos. Muito bom, porque, como eu disse, se a gente estiver buscando a Deus só por esse raso, a gente vai... E outra, a gente vai até olhar para aquele líder, né? Ficar olhando somente para ele, e na hora que ele cometer qualquer gafe, falha, a gente se desvia rápido. Eu acho que as pessoas muitas vezes hoje se convertem e se desviam por conta disso, porque não estão olhando para Cristo. Justamente. Estão olhando para o homem. A gente vê muita gente aí na internet falando de pastor, falando disso, daquilo, outro. Porque é o seguinte, o pastor é um ser humano semelhante a todos. Sujeito a qualquer falha. Nós não podemos viver em pecado. Porque pecado é diferente de falha, né? Pecado é aquilo que a gente faz por propósito, eu quero fazer mesmo e tal, e cai na onda do pecado. Mas a falha todo mundo tem, porque o homem ser salvo é uma coisa muito interessante, o homem ser salvo. Agora ele é salvo por quê? Salvo pela misericórdia. Eu ouvi falar de uma história, eu vou contar aqui para... Certamente até pode edificar alguém, pode também... diz que um certo homem teve um sonho. Um crente teve um sonho que chegava no céu. E alguém, isso não está na Bíblia, não. É uma história, né? Eu estou contando uma história. Aí diz que quando chegava no céu, alguém disse, você para entrar aqui, você tem que ter 1000 pontos. Ele disse, o que é que você faz lá na terra? Ele disse, eu prego evangelho, eu evangelizo, eu faço isso, aí disse umas coisinhas, 1 ponto. O que é que você faz mais? Não, eu ajudo os pobres, eu faço isso, faço aquilo outro, aí 2 pontos. Aí o que é que você faz mais? Aí ele disse mais umas coisinhas, aí disse 3 pontos. Para 1000 pontos faltava 997 pontos. Aí ele pôs a mão na cabeça e gritou, misericórdia, meu Deus. Ele disse, então agora completou os 1000 pontos. Você entendeu? Rapaz. Quer dizer, não é bíblico, é uma história bíblica, mas é uma coisa, uma ilustração. Nós somos salvos, irmão Daniel, por causa da misericórdia de Deus. Os nossos méritos são pouco. São 3 coisas que nos levam para o céu. Primeiro, a misericórdia de Deus, a graça. Segundo, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E o terceiro
tripé da nossa salvação é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Nós não somos salvos por nós mesmos. Há pessoas que, não, eu sou uma pessoa boa. Bom, ser uma pessoa boa é um dever nosso. Mas para ser salvo não vale. Só vale se for por esses 3 caminhos. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é um favor imerecido, nós não merecemos. Segundo, somos salvos pelo sangue de Jesus. Sem sangue não há remissão. Né? E terceiro, somos salvos pela fé. A fé que nos leva a Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam. Então, ou das que se esperam são o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das que se não veem. Nós não vemos, mas a fé pela palavra, porque a palavra de Deus, ela proporciona fé para nós. Então, nós somos salvos por esses meios aí. E se a gente for entrar em detalhe de fé aqui, a gente tem um argumento aqui para passar o dia falando, claro, né? Não tem porque dúvida. Fé... a gente fez um estudo recentemente falando sobre fé, falando sobre a nossa vida, sobre a perseverança da fé, e a gente vê o quão é importante e o quão a gente exerce todos os dias a nossa fé. Claro. Até para sairmos de casa e chegarmos até aqui, a gente precisou acreditar que iríamos chegar aqui. Ter fé para isso. Até nas coisas básicas, né? A gente precisa usar a fé. A fé, ela cresce, né? O que faz a fé crescer é a palavra de Deus. Você começa a ouvir, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, capítulo 8, versículo 10, diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra, ela vai gerando fé no coração da gente. Porque a palavra de Deus, está escrito lá em Hebreus 4:12, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra na divisão da alma, das juntas e medulas. E ela é viva e eficaz. A Bíblia é como um corpo, né? Onde você cortar, tem sangue. Ela é viva. Então, por isso que quem crê na palavra, quem ouve a palavra e crê, vai gerando fé. Inclusive, eu fiquei até... eu vi uma ministração através de um programa de rádio de um pastor, ele até tinha citado que... Eu acho que era na Bíblia que ele estava lendo, né? Que não tinha aquela expressão, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não se referia ao tamanho do grão de mostarda, mas eu entendi o que ele quis dizer. Se referia na expressão do grão de mostarda sobre o que ele representava. Mas só que eu acho que para aquele tempo e para aquele povo que ele estava falando, seria bem mais fácil aquele povo entender a medida do tamanho do que para realmente o aspecto que o grão de mostarda, hoje com acesso a muitas informações, a gente sabe que ele ingermina muito rápido, né? Ele, lançado a semente, ele no instante ingermina, ele é forte, ele suporta qualquer tempestade, qualquer coisa que aconteça no solo, ele suporta. Então, isso, a nossa fé tem que ser baseado nisso. Mas só que a gente vê também que para aquele povo naquele tempo ele não tinha diretamente esse conhecimento. E o tamanho era importante. Ele dizia, não tem escrito na Bíblia que se referia ao tamanho. Eu li em 3 traduções e tinha lá, do tamanho do grão de mostarda. Você leu em 3, né? Mas, irmão Daniel, eu tenho um livro. Eu escrevia 4 livros e agora reeditei 2 livros. Um é Teologia Pura. Sim. Eu falo sobre Deus Trino e seus atributos. E tem um outro livro que é Corrigindo a Bíblia de alguns pregadores. E esse livro não é corrigindo a Bíblia, porque a Bíblia é inerrante, sim, mas é de alguns pregadores que eles pregam. Inclusive, eu estou falando sobre isso. Posso à vontade. Quando diz assim, como um grão de mostarda, a Bíblia, o irmão leu na Bíblia, geralmente na Bíblia antiga tinha naquelas traduções primeiras, mas a Bíblia fala como um grão de mostarda. Não é porque
não é o tamanho da semente. É aquilo que o irmão falou agora. É falando do tamanho da semente. Ela é uma das sementes menores que existe. E que ela produz uma árvore frondosa e grande. Quando você olha para a árvore, aí vai ver a semente que produziu aquela árvore frondosa, que dá sombra, aquela árvore que se estende. Então, é justamente isso. É como o grão de mostarda. Quer dizer, o tamanho da semente que ela produziu. E eu estou falando também sobre... eu falo várias coisas. Sim, inclusive, tem alguém que diz assim, no livro tem alguém que diz assim, a palavra de Deus é nova a cada manhã. E a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz, lá em Lamentações 3:23, que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Mas a palavra de Deus não é nova a cada manhã? Ela é nova a cada manhã, mas a Bíblia não diz isso. Então, eu estou corrigindo. Alguém diz assim, Jesus é caminho, verdade e vida. Não, Jesus não é caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No sentido, no artigo definido. Ele é o caminho, não tem outro. Ele é a verdade, não tem outra verdade. Ele é a vida, não tem outra vida, somente em Cristo Jesus. Então, eu tenho esse livro aí, agora eu reeditei fiz mais uma edição, e eu estou falando sobre essas coisas aí. Inclusive, eu falo sobre o grão de mostarda, que não é do tamanho, mas como o grão de mostarda. Como ele se comporta. Como ele se comporta, o que é que ele dá, né? Sim, entendi. O que é que ele proporciona. Então, é isso. Como também, alguém diz assim, que Elias mandou o seu moço ver a nuvem, e alguém chegou, diz assim, e Elias, quando o moço chegou, disse, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas não é do tamanho, é como a mão de um homem, porque se ele visse a mão de um homem é pequena, não dá para ver, né? Mas como a mão de um homem. Então, é essas coisas aí que eu estou corrigindo, e é um livro bom, pelo menos eu acho bom, né? E alguém que lê também acha bom. Muito bom, estou fazendo essas correções. É porque hoje em dia, com acesso à informação, né, o pessoal vê que tem muita coisa que eles traduziram ao pé da letra, e tem muitas coisas que mudam, né? Um pouco. Eu vi até um estudo que fala que significados diferentes para a mesma palavra, né? Existem significados diferentes, e principalmente no Novo Testamento, que foi escrito, eu acho que foi o Novo Testamento, que foi basicamente todo... No grego, né? No grego, né? Que aí a gente tem que ver por esse aspecto mesmo, né? De poder entender realmente... O que significa? Fica mais prático, mais fácil de entender, né? Fica muito mais fácil. Para se entender, e a gente só consegue através de realmente estudar, que é isso o que eu falei para o senhor, né? Que eu sinto a necessidade de muitas denominações hoje em dia, que é essa prática que a Assembleia de Deus tem, que é de estar estudando, buscando mais, se aperfeiçoando na própria palavra, que é o que traz esclarecimento, é o que traz com mais clareza aquilo que o senhor tem para falar para nossas vidas. Muito bom. Então, basicamente chegando ao fim do nosso programa, né? Estamos nos últimos minutos, e eu queria convidar você que está nos assistindo a seguir nossas redes sociais, a seguir o nosso canal no YouTube, @Fé e Café Alagoas, o nosso Instagram também, @Fé e Café. Deixa o like, compartilha, né? Faça parte da nossa comunidade, nos ajude a impulsionar cada vez mais. Você pode ver, estamos trazendo aqui várias pessoas de várias denominações, com temas relevantes, com temas no qual agrega algo para nossas vidas. Então, esse canal tem sido uma porta de bênçãos, e sempre trazendo pessoas relevantes, no qual tenha um entendimento para poder agregar nas nossas vidas, igual estamos recebendo hoje o pastor Wildes, né? E de antemão, muito obrigado por o senhor estar aqui mais uma vez, conversando, tirando um pouquinho desse seu tempo na sua agenda. A gente chegou bastante conversado, desde quando iniciamos a programação, que a gente tem conversado para poder ter marcado com o senhor, para o senhor estar conosco aqui nessa programação, que o senhor continue abençoando o seu ministério,
o seu trabalho. A Igreja Assembleia de Deus, que é uma das pioneiras, né, principalmente aqui na nossa cidade. Vamos completar 88 anos. Vamos fazer a festa de 88 anos agora em junho. Só aqui na nossa cidade? Só na cidade. Oi, Não, no geral nós temos 113 anos, né? Vamos completar esse ano 113 anos a Assembleia de Deus no Brasil, né? E aqui no estado de Alagoas, 113 também. Aliás, no Brasil é mais. Mas em Alagoas nós temos 113 anos de fundação em Alagoas. Esses 88 é em Arapiraca. Em Arapiraca. É. Rapaz, essa é quase a mesma idade de Arapiraca, né? Arapiraca fez 100 anos. Pois é. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos aí. E é uma honra imensa. No dia 4 de junho, né, irmão? 4 de junho? Será 4 de junho. 4 de junho. Essa será a nossa comemoração, né? No dia 5 nós temos o Congresso de Senhoras e no dia 6 e 7 o Congresso de Jovens. E essa programação é justamente na sede lá. O senhor pode falar a programação? Não é na sede. Nós vamos fazer no ginásio João Paulo. Porque na sede nós não porque temos... vai todas as regiões, né? Todas as igrejas da região. Todas as igrejas aqui da região. Aí nós não temos como fazer na sede. Nós vamos fazer gratuito? Como é? É gratuito, não paga nada. É de graça. É pela graça. É do mesmo jeito da salvação, né? Amém. Parabéns aí para a igreja pelo aniversário, pelo trabalho feito. Está nos bastidores aqui o irmão. Qual é o nome do irmão? Oslaí. O irmão pastor, é? Oslaí, presbítero. Presbítero Oslaí está acompanhando aqui o pastor. Muito obrigado por estar aqui presente. E quero agradecer também ao pessoal do Estúdio Keycash, que está aqui conosco nos bastidores, nos dando essa força, nos abençoando cada vez mais. E eu queria, pastor, que o senhor conduzisse, é sempre de praxe, né? Que a gente costuma dizer lá das nossas primeiras transmissões, extrair o máximo do nosso convidado. Eu queria que o senhor orasse por nossas vidas. Nós vamos orar sim, esse trabalho, não é? Este momento para que nós possamos atingir, alcançar mais pessoas com o nosso foco realmente em Cristo. Muito bom. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por este momento, Senhor, que concedes a nós de poder estar aqui debatendo esse assunto que é tão interessante, sobre doutrina e modernidade. Eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade que desse a nós. Abençoa, Senhor, aqui o irmão Daniel, teu servo, que está nessa missão de transmitir algo de Deus para os nossos ouvintes, para as pessoas fora. Deus querido, abençoa também os meninos aqui da transmissão aqui do estúdio. Dê vitória para eles e para nós também. Despede-nos em paz, leva-nos guardados na proteção do teu sangue precioso. Que mal nenhum aconteça a nós e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Um dia de paz, um dia de alegria, um dia de felicidade. Na tua presença, Senhor, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus e amém. Amém. Muito obrigado pela presença, você que nos acompanhou até neste momento. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, por estar nos dando essa oportunidade de estarmos entrando dentro da sua residência através da internet e através do seu aparelho aí tecnológico. Muito obrigado, Deus abençoe. E outra, não esqueça de nos seguir, de nos acompanhar através das redes sociais. É isso que vai fortalecer cada vez mais esse trabalho incrível e nos dando força para estar continuando nesta caminhada. Lembrando que vamos estar trazendo mais novidades lá pelo nosso Instagram. Nós vamos estar lá trazendo participantes novos, pessoas, né, no qual vai estar fazendo parte. E também eu quero convidar você, talvez vai estar aparecendo aqui o nosso QR Code da nossa comunidade no WhatsApp. Né? Entra no link, você escaneia esse QR Code, você vai cair direto dentro da nossa comunidade. Lá a gente compartilha devocional, compartilha cortes de todos os nossos podcasts, compartilha orações, mensagens. É
muitas coisas que a gente compartilha lá em prol do Evangelho de Cristo, em prol da palavra do Senhor para a sua vida e vai agregar muito na sua vida, assim eu creio. Então não deixa de nos acompanhar nas redes sociais. Um forte abraço e esse foi o episódio deste sábado. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Vai cortar.